Olá, pessoal! Então, olha só, nós estudamos anteriormente os órgãos vegetativos das plantas, né? Então, a gente falou sobre os hábitos de crescimento, falamos sobre a estrutura morfológica da raiz, do caule, da folha e agora a gente entra na parte reprodutiva, então. E aí, a primeira estrutura reprodutiva é a flor. Depois a gente passa então para a semente e finalmente para o fruto, que é o que distingue as angiospermas de todos os outros grupos. Então, quando vocês olham para essa imagem, bom, particularmente eu acho encantadora. Eu acho que todas as pessoas gostam das flores. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, as plantas, elas não criam, não formam essas flores para o ser humano se vislumbrar, ou para encantar a namorada, ou para agradecer às mães. Na verdade, elas fazem isso porque essas são as estratégias adaptativas criadas pelas plantas para atrair os polinizadores e assim elas conseguirem reproduzir. Ou seja, fazer o transporte do gameta masculino para a estrutura feminina, onde vai estar presente o gameta feminino e dar origem ao fruto, né? Vai dar origem à semente e dentro da semente está o embrião. Então vamos lá, então a aula de hoje é a flor, morfologia externa e a classificação floral. Então, olha só, tentem imaginar o seguinte, quando vocês olham um imenso jardim ou um jardim pequeno que seja, se tem flores, reparem que cada planta tem uma estrutura floral diferente uma da outra. E isso a gente usa para fazer a diagnose floral, a gente usa para conseguir identificar as plantas. E aí, ao contrário das folhas que eu falei para vocês, que é o órgão que mais expressa as variações ambientais, as flores não. As flores elas têm características ali colocadas porque são características muito pré-determinadas pela genética. E isso é uma vantagem para a gente, né? Para a gente que eu digo para nós, biólogos, botânicos, porque a gente consegue identificar as plantas. Então é claro que a gente usa todas as estruturas vegetativas, mas a flor é aquela que, se não tiver, é quase que impossível fazer a classificação, a não ser que você já conheça aquela planta. Então, para melhor, né, estudarmos, né, digamos assim, didaticamente falando, eu dividi a aula nesses tópicos. Já comecei a falar da introdução, né? Convenhamos. Então, depois eu vou dar uma definição do que é flor, falando um pouco sobre a função e a origem dela também. No terceiro tópico, eu falo sobre as partes constituintes. Brácteas, pedúnculo e pedicelo, reparem que alguns termos a gente já comentou, né, em outras aulas. Receptáculo e os verticilos florais, que é aquilo que mais nos chamam a atenção. Esses verticilos florais a gente classifica em duas partes. Os externos, alguns autores chamam isso de estéreis, porque estão relacionados indiretamente com a reprodução, e os verticilos internos, que são aqueles que estão relacionados diretamente com a reprodução. Os externos são chamados de cálice e corola. O cálice é o conjunto de sépalas e a corola é o conjunto de pétalas. O que vem a ser isso? Calma que na foto dá para entender melhor. Aí os internos, então, temos a parte masculina, que é chamada de androceu, que é formado pelo conjunto dos estames, e a parte feminina, que é chamada de gineceu, que é o conjunto dos carpelos. Fechou? Vamos continuar então. Então, qual seria a definição das flores, então? A flor, ela sai do caule. Então, ela é um eixo caulinar. Olha, sai do caule, eu já disse a origem, então. Então, qual que é a origem da flor? Ela tem uma origem caulinar. E ela, por ser um eixo caulinar, ela não tem nós. Lembra que o caule ele é dividido, né, em nós e entre nós? Já a folha não. Desculpa, já a flor não. Ela apresenta folhas que são altamente metamorfoseadas. O que é isso? Para dar origem à flor, as folhas elas sofreram uma série de metamorfose. Tá? Então, por isso que eu coloquei, apresenta folhas altamente metamorfoseadas. E essas folhas, elas são férteis e estéreis. Lembra daquela parte do cálice, corola e dos estames e gineceu, que em conjunto constituem o aparelho reprodutor das plantas. Vocês podem também utilizar o termo órgão reprodutor das plantas. Lembrando, não é qualquer planta, nós estamos falando de angiospermas. A disciplina é voltada para angiospermas, ok? Olha só,
olhando essa imagem, não fica de uma maneira indutiva a gente acreditar que as flores passam por algum processo e que isso dará origem ao fruto, né? A imagem ela nos tendencia a isso e de fato é isso. Então a função primordial das flores é a reprodução, como eu já venho falando, mas a gente pode delegar a ela outras importâncias também. Ela tem um potencial medicinal bastante utilizado, ela pode ser utilizado como ornamental, ela tem uma importância para a nossa indústria, para a nossa farmácia, então para a gente ela é bastante aplicável. E essas cores, esses ornamentos, essas estruturas que chamam a atenção, seja pela cor, pela textura, pelo aroma, pelo tamanho, algumas são bem diminutas, outras são bem grandes. Isso tudo tem a finalidade de atrair os polinizadores, que aqui nessa imagem está um inseto. O inseto vindo em busca de recurso alimentar, ele acaba então fazendo o transporte do gameta masculino, né, na verdade do gametófito, né, do gametófito masculino, ou seja, do grão de pólen, para a outra parte da flor, que é a parte feminina. Acontecendo então a fecundação dá origem ao que eu já falei para vocês, que é a semente e o fruto. Partes constituintes então. Então olha só, essa daqui é uma flor hipotética, não tem na natureza essa flor, porque daqui para cá representa uma série de estruturas e daqui para cá são outras e na natureza a gente não encontra elas em conjunto. Bom, então vamos começar de baixo para cima para facilitar. O cabinho, né, que a gente chama de cabinho, que é o que vai fazer a inserção da flor com o caule, isso aqui é chamado de pedicelo ou pedúnculo. O pedúnculo ele vai ligar então o caule aos verticilos florais através de uma região mais dilatada em formato de cálice, né? Em formato de cálice que eu digo não das sépalas, tá? Mas em formato de taça mesmo, que é chamado de receptáculo. Esse termo é porque ele recebe as outras estruturas, ok? E aí, falei de baixo para cima, agora de fora para dentro. Então, inserido nesse receptáculo, nós temos então as sépalas. Em geral, as sépalas são menores do que as pétalas e, em geral, elas são esverdeadas. Então, confere uma fonte extra de fotossíntese. E ela está relacionada com a proteção da flor quando ela ainda é um botão. Tentem imaginar um botão de rosa, por exemplo, né? Quando ela ainda é um botão, as sépalas elas recobrem toda a parte interna da flor. Depois ela desabrocha e as sépalas acabam parecendo que diminuíram de tamanho. Na verdade, não é que diminuiu, é porque os outros verticilos que aumentaram o seu tamanho. Então, o conjunto de sépalas, né, vai formar, então, o cálice. Dentro do cálice, nós temos o conjunto de pétalas, e o conjunto delas forma a corola. Desse outro lado, em que está tudo em laranja, é porque em algumas plantas as sépalas e as pétalas elas não são morfologicamente distinguíveis. Então a gente não faz a separação em sépala e pétala. Ela recebe um novo nome e o novo nome é tépala. Lírio é assim, eu vou mostrar a foto depois. Bom, aí os verticilos internos então. Essa daqui é chamada de antera, essa é a região em que será produzido o grão de pólen. E essa antera é sustentada por outra estrutura, essa haste aqui, que é chamada de filete. Então, isso daqui é o nosso estame, ele que é a estrutura masculina. Aí a feminina, então, ela é formada, então tudo isso aqui é o estame. Aí a feminina, essa região aqui tem de vários formatos, tem bifurcada, tem formato de carretel, tem globular, tem formato de pétala e é chamada de estigma. O estigma é o que vai receber o grão de pólen. E aí o estigma é elevado por essa haste também, que é chamada de estilete. E o estilete então se conecta a essa parte dilatada, que é chamada de ovário. E aí o ovário, em seu interior, alojam os óvulos, que após a fecundação, esses óvulos darão origem à semente. Enquanto isso vai acontecendo, o ovário amadurece, se desenvolve e dá origem ao fruto, ok? Então, resumindo, o que é a semente? É o óvulo que foi fecundado. E o que é o fruto? É o ovário desenvolvido.
Então, o que é o mamão? O mamão é um fruto que a gente come e veio do ovário da flor. E as sementes que estão ali eram os óvulos. A mesma coisa vocês podem pensar num tomate, por exemplo. Então, o tomate é o fruto. Então, em botânica, a gente não usa a expressão fruta. Fruta é um termo comercial. Então, a gente usa o termo fruto, porque ele vem do desenvolvimento do ovário. Então, essas aqui são as partes constituintes. A masculina chamada de estame, a feminina formada por estigma, estilete e ovário, que é chamado de carpelo. Lembrando, o conjunto de carpelos compõe o gineceu e o conjunto de estames constitui o androceu.